Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, lavando as mãos e usando álcool em gel. Bem, na aula de hoje nós vamos começar um novo conteúdo, vamos começar a estudar o sistema muscular. Nesta aula específica, nós vamos ter uma introdução a esse sistema, entendendo algumas bases e alguns conceitos para um entendimento em nível mais complexo sobre a contração muscular. Essa aula também sobre o sistema muscular ela vai ser dividida em 3 partes e no final dela teremos uma conversa em tempo real sobre as dúvidas. Bem, quando pensamos em músculo, logo pensamos em academia, nos fisiculturistas, fortões, mas nessas aulas sobre o sistema muscular nós vamos compreender que os músculos vão bem além disso. Tem um pensamento aqui que diz que o músculo é um motor capaz de converter energia química em energia mecânica, sendo uma estrutura singular da natureza, pois nenhum motor artificial foi projetado com incrível versatilidade de um músculo vivo. Prestando atenção nesse pensamento, a gente pode concluir algumas coisas. Olha só, a acetilcolina, que é o neurotransmissor responsável por excitar os músculos, ela vai ser energia química. E essa energia química, ela vai ser convertida em energia mecânica. Então, a acetilcolina, que é química, vai ser convertida em movimento muscular, que é a energia mecânica. Os músculos são divididos em 3 grupamentos. O primeiro é o músculo esquelético. Ele está unido aos nossos ossos do esqueleto. Se vocês observarem na imagem à esquerda, a primeira imagem representa o músculo esquelético e é justamente por ele estar unido aos nossos ossos que ele chama esquelético. Ele tem a capacidade de controlar os nossos movimentos e de representar, de manter a estatura do nosso corpo. O segundo grupamento é o músculo estriado cardíaco. Esse músculo ele é encontrado exclusivamente no coração e ele vai ser o responsável, através dos batimentos cardíacos, por mover o sangue por todo o sistema circulatório para que o oxigênio chegue em todas as células do nosso corpo. E o último grupo, mais ou menos importante, é o músculo liso. A gente já citou no sistema autônomo sobre o músculo liso, que ele é responsável por revestir os nossos órgãos e os nossos vasos sanguíneos também. Qual que é a função do músculo liso? Ele permite a movimentação de substâncias dentro do nosso corpo, por exemplo, como a deglutição de um alimento, o movimento do sangue pelos vasos sanguíneos, mas também ele ajuda a movimentar os materiais, as substâncias para fora, quando eu estou urinando ou defecando ou vomitando, e também para dentro do corpo, quando eu estou ingerindo algum alimento. O músculo estriado esquelético, ele apresenta movimento voluntário. O que isso significa mesmo? Que nós pensamos para executar uma atividade com esse músculo esquelético. Nós pensamos para mover a mão, levantar, correr, escrever. Então, tudo isso é pensado. E quem mesmo controla esses músculos esqueléticos? Quem mesmo controla os movimentos voluntários? Isso mesmo, se a gente lembrar lá da última aula, é o sistema motor somático que controla exclusivamente os músculos esqueléticos. E a contração desses músculos é uma contração rápida. Lembra que o neurônio motor, ele apresenta a bainha de mielina? Então, o impulso nervoso ele passa rapidamente de modo saltatório, fazendo com que nós consigamos nos movimentar de maneira muito instantânea. Já o músculo estriado cardíaco e o músculo liso apresentam contração, apresentam ação involuntária. Nós não ficamos pensando para o nosso coração bater
e relaxar. A gente não fica coração, bate, coração, relaxa, coração, bate, coração, relaxa. A gente não tem comando disso. Por isso que ela é uma ação involuntária, assim como a ação do músculo liso, por exemplo, a digestão. Nós ingerimos o alimento e o corpo faz esse processo, o intestino e o estômago fazem esse processo de digestão. Nós não pensamos, olha, intestino, está na hora de fazer a digestão. Não, isso é controlado por quem mesmo? Pelo nosso sistema autônomo e pelo nosso sistema endócrino. Então, ações voluntárias, nós não pensamos para realizar. O movimento, a contração do músculo cardíaco é uma contração rítmica. Já a contração do músculo liso é uma contração lenta. Outro modo de diferenciar os músculos é pela presença ou não de estrias. Por isso nós dizemos músculo estriado esquelético e músculo estriado cardíaco. Pelo nome nós já sabemos, são esses dois músculos que vão apresentar estrias. Se nós olharmos na imagem à esquerda, quando observamos o tecido muscular esquelético e o cardíaco, podemos ver bandas claras e bandas escuras no desenho. E essa alternância entre banda clara e banda escura que representam as estrias. Essas estrias elas ajudam na ornamentação e organização das células musculares. Agora, quando observamos o músculo liso, ele não apresenta estria. Vamos olhar na última imagem do lado esquerdo. Ela é representativa do músculo liso. Nós não vemos essas bandas claras e escuras e podemos observar também como essas células estão desorganizadas. O primeiro grupamento muscular que vamos estudar mais a fundo é o músculo estriado esquelético. Bom, o músculo estriado esquelético, ele é o responsável por constituir a maior parte da nossa musculatura corporal e ele é equivalente a cerca de 40% de todo o nosso peso corporal. Além disso, vamos lembrar das responsabilidades do músculo esquelético. Ele é responsável pelo posicionamento e movimento do nosso esqueleto. Então, por ele estar inserido nos nossos ossos, quando nós movimentamos nossa mão, nosso braço, quando nós corremos, são os músculos que estão proporcionando este movimento. E já que eles estão inseridos nos ossos, os ossos acabam se movimentando junto com eles. Algumas terminologias são essenciais para entendermos um pouco sobre a disposição anatômica do músculo esquelético. Temos primeiro que observar a imagem do nosso lado esquerdo. A primeira coisa que vamos observar é a origem do músculo. A origem do músculo é a extremidade que está ligada, conectada ao osso e que não se desloca, ela não se movimenta. A origem sempre vai ser fixa. Abaixo da origem do músculo, temos uma estrutura bem conhecida, que são os tendões. Os tendões, eles são constituídos de colágeno e eles vão ligar a parte óssea com o músculo. Então, o tendão será o fio de colágeno que liga, que gruda o músculo aos ossos. Na outra extremidade muscular, temos a inserção. A inserção é a parte do músculo presa ao osso que possui movimentação, que se desloca. É pela inserção que o músculo vai conseguir se movimentar. O músculo esquelético, ele pode ser dividido em flexor e extensor. Quando que um músculo ele vai ser flexor? Quando que vai ocorrer uma flexão muscular? A flexão
ela acontece quando a contração muscular aproxima os ossos no qual esse músculo está conectado. Vamos observar a primeira imagem à esquerda, a imagem de cima. Quando eu faço o movimento de trazer o antebraço para próximo do ombro, olha como os ossos, a contração desse músculo, que é chamado de bíceps, a contração deste músculo aproxima os ossos. E esse movimento de aproximação dos ossos é chamado de flexão. Já quando os ossos se afastam, quando o músculo contrai, esse movimento é chamado de extensão e esse músculo é chamado de extensor. Vamos observar a segunda imagem à esquerda. Quando eu estico o braço ao longo do corpo, olha como o músculo ele se estende, fazendo com que os ossos onde ele está inserido se afastem. Então, esse é o extensor e o movimento associado ao extensor é chamado de extensão. A maioria das articulações do nosso corpo necessita de músculos flexores e extensores, que vão comandar o movimento de modo antagonista, ou seja, quando o músculo contrai, o outro relaxa, e quando um relaxa, o outro contrai. Vamos entender um pouco sobre isso. Isso acontece porque o músculo ele pode contrair e aproximar os ossos, fazendo uma flexão, certo? Mas ele vai ser incapaz de empurrá-lo em direções opostas, que é a extensão. Então, grupamentos de músculos diferentes vão trabalhar fazendo esse movimento antagonista. Vamos observar a imagem do lado esquerdo. Primeiro, vamos observar a imagem A, que é a flexão, a aproximação dos ossos. O músculo da frente do braço é chamado de bíceps e o músculo de trás é o tríceps, aquele músculo do tchauzinho de Miss que balança, esse é o tríceps. Então, quando o bíceps, que é o músculo da frente do braço, ele flexiona, o tríceps ele vai relaxar. Então, o bíceps contrai para fazer a flexão, ajudado pelo relaxamento do tríceps. Vamos observar agora a extensão em B. O que é mesmo a extensão? É o afastamento dos ossos no qual esse músculo está inserido. Quando eu estico meu braço ao longo do corpo, o tríceps ele vai contrair, enquanto o bíceps ele relaxa. Então, o que acontece aqui? Dois diferentes músculos fazem ações contrárias para que um único movimento seja realizado. E isso é o que nós chamamos de movimento antagonista. Agora nós vamos entender um pouquinho sobre a estrutura do músculo esquelético. O músculo, ele apresenta algumas particularidades muito singulares, fazendo com que algumas terminologias que nós já conhecemos obtenham denominações diferentes. E é isso que nós vamos entender um pouco a partir de agora. Vamos começar observando a imagem. Quando nós olhamos a denominação fibra muscular, ela está se referindo à célula do sistema muscular. Então, a unidade funcional do sistema muscular, ou seja, a célula do sistema muscular, ela é chamada de fibra muscular. Especificamente, a fibra muscular do tecido muscular esquelético, ela é uma célula longa e ela tem vários núcleos, justamente por ela ser longa. Então, ela é chamada de multinuclear. Além disso, ela é bem específica e ela é também cilíndrica.
Essas características da célula do músculo esquelético são importantes para a diferenciação das células entre músculo esquelético, células do músculo cardíaco e células do músculo liso. Mas o importante é lembrar que a célula do tecido muscular se chama fibra muscular. Um outro tipo celular que está presente no sistema muscular, mas que não dá para visualizar nessa imagem, são as células satélites. Essas células, elas estão localizadas em justa posição à porção externa da membrana da fibra muscular. E essas células, elas vão se tornar ativas e vão se diferenciar em fibras musculares quando for necessário para o crescimento e reparo muscular. Pois bem, essas fibras musculares, elas se unem e elas são envoltas pelo epimício. Quando várias fibras musculares se juntam, dão origem ao fascículo muscular. Vamos observar a imagem. Temos a fibra muscular e aí, temos várias fibras musculares unidas. E isso é chamado, essa junção de fibras musculares são chamados de fascículo muscular. Agora vamos olhar que esse fascículo, ele é um zoom de um todo. Então, quando eu junto vários fascículos, eu tenho o músculo esquelético em sua totalidade. Vamos observar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fascículos. A junção desses 12 fascículos vão dar origem ao músculo em sua forma total. Então, de modo resumido, a união das células musculares, a união das fibras musculares, dão origem ao fascículo muscular. E a união de vários fascículos dão origem ao músculo esquelético em um modo total. Uma coisa importante sobre o músculo esquelético são as denominações do tecido conectivo que o envolve. Cada fibra muscular ela é envolta por um tecido conectivo denominado endomício. Lembrando que as fibras musculares, a união das fibras musculares dão origem aos fascículos musculares. Esses fascículos também são envolvidos por uma camada de tecido conectivo. O tecido conectivo que envolve os fascículos é o perimício. E os fascículos dão origem ao músculo em sua totalidade, que também é revestido por uma camada de tecido conectivo, denominado assim epimício. Nessa imagem conseguimos evidenciar, elucidar melhor as camadas de tecido conectivos que envolvem o músculo esquelético. Vamos olhar aqui no começo a fibra muscular, que envolve mesmo a fibra muscular, o endomício. A união de várias fibras musculares dão origem ao fascículo. O tecido conectivo que envolve o fascículo é o perimício. E quando vários fascículos estão unidos, eu tenho um músculo total. E quem recobre o músculo total é a camada de tecido conectivo denominado epimício.